gente, né, pode ver essas informações depois. Estou gravando a partir de agora. Então, o terceiro problema prova está lá no Moodle. O quarto problema prova, eu pensei em falar ele com vocês na aula que vem, na quinta-feira, e deixar assim até dia 23 ou 25 de março para entregar. Tudo bem desse jeito? Bom. Por mim, tá bom. Não está muito boa, não, mas está, né? É quando, professor? O quarto? O terceiro problema prova, que já está lá no Moodle, são 2 problemas do capítulo 4, eu deixei até dia 16 de março, terça-feira que vem, tem uma semana. E aí eu pensei em já falar o quarto e último problema prova, na quinta-feira, dia 11, e para entregar também com uma semana, dia 23 de março. 23 de março dá até mais tempo, né? Quer dizer, a partir do momento que eu falar, né? Porque eu estou falando ele antes da data de entrega do problema, do terceiro. Então, poderia deixar para o dia 23, mas não tem problema em deixar para o dia 25 de março também, não. Claro que vocês vão preferir, quanto mais tarde, melhor, né? Dia 25. Ok, se tiver tranquilo, né, tudo bem. A outra coisa, né, que o Matheus perguntou aí, apresentação dos trabalhos. Sim, a gente está chegando à apresentação dos trabalhos. O que está marcado é para entregar os trabalhos no dia 18, né, quando começa também as apresentações. O modelo que eu pensei das apresentações era assim, aproximadamente 10 minutos para cada dupla. É pouco tempo, mas é só para fazer um resumo mesmo. É possível que dê mais tempo, né? Porque, assim, na verdade, eu não sei quantas duplas são. O pessoal colocou lá naquela distribuição lá, tem algumas duplas, tem algumas pessoas que estão individual e tem gente que até hoje acho que não falou nada. Então, eu não sei se desistiram, se estão no curso. Mas, a princípio, seria isso. 10 minutos para cada dupla, pode... Aí o jeito de falar pode ser do jeito que vocês preferirem, pode fazer um jogral, um fala uma frase, o outro fala outra frase, e vai assim, ou então um fala 5 minutos, o outro fala outros 5 minutos, ok? Do jeito que vocês preferirem. Se for individual, claro, então a mesma pessoa apresenta tudo. São 3 dias de apresentação, né, para dar tempo de todo mundo apresentar. São 24 pessoas na turma, né? Então eu pensei 12 duplas, 10 minutos cada um, 120 minutos. 120 minutos dá 2 horas, cada hora, a aula tem 1h30, então daria até para dar mais tempo, mas a gente tem que contar com um atraso, né, entre uma apresentação e outra, até acertar. A ordem da apresentação, que primeiro eu vou perguntar assim, tem algum voluntário que quer apresentar no dia 18, ficar livre de uma vez? Aí vocês podem tentar falar assim, eu quero apresentar dia tal, eu quero dia tal. Tem dia 18, dia 23 e o dia 25. Não? Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui no calendário do Moodle. Tá, dia 18, dia 23, dia 25. Eu não sei se a gente consegue espremer em 2 dias, não. Eu achava meio arriscado. Podemos... Não sei. Tem gente que já está pronto para apresentar aí, coçando para apresentar, quer apresentar no dia 18? Entre vocês estão aí? E o dia 30? Pois tem ainda o dia 30 ou 31, né? A gente pode usar esse dia também. Porque fazer antes que você pode deixar para fazer mais tarde. Assim, professor... Está muito difícil. Eu estou cheio de coisa de seleção de mestrado e assim, fazendo matéria da pós. Seleção de mestrado já acabou, então agora está tranquilo. Não tem só o FMG. Tem outras, né? Que é isso, não vale a pena fazer mestrado fora da UFMG. Aliás, assim, como é que foi a seleção de mestrado? Vocês aí, Giovana fez, tem mais gente que fez? Eu não fiz na verdade, eu não fiz a UFMG para esse semestre. Giovana! Não, eu vou fazer só no segundo. Eu preciso descansar, Paulo Sérgio. Eu não tive férias.
Você vai fazer um mochilão, né? Foi... Pegar uma mochila e sair pelo mundo? Sinto te dizer que a gente não pode viajar, você está presa dentro de casa. Não, eu vou, assim, dormir, que eu não tenho feito desde agosto, mais ou menos. Não sei, ler um livro, alguma coisa assim. Descansar. Eu tenho uma triste notícia para você. Eu estou esperando por esse momento em que eu vou poder sentar tranquilamente, ler um livro, não ter nada para fazer assim com urgência. Tenho, acho que 40 anos que eu estou esperando por isso, por esse momento. Já era. A infância passou, a partir de agora você vai estar sempre atrasada, tendo que entregar uma coisa para frente. Bom. Não, mas eu resolvi que eu vou fazer só no segundo semestre, porque senão ia. Tipo assim, eu que tenho outras coisas que eu quero fazer, outros mestrados que eu quero entrar, que eu quero tentar, por causa da. Você deve tentar, assim, o conselho que eu sempre dou para todo mundo, dou para vocês aí, assim, você tem que fazer o que você gosta de fazer. Então, assim, procurar a área de pesquisa que você sente que é a coisa que você gostaria de fazer, trabalhar como professor que você acha que é legal. É claro que isso pode ir mudando com o tempo, mas sempre, a orientação geral é assim, faça o que você está se sentindo bem fazendo, porque assim é que você vai fazer bem. Eu estou perguntando você sobre a seleção de mestrado, assim, não é mera curiosidade, não. Porque meus alunos vão bem em tudo, então, inclusive, tá. Então, eu não sei se eu fui bem na que eu participei, tipo, eu ainda não tive resposta. Mas eu sei que a Mirella fez também. Eu acho que ela não está na aula porque ela deve estar fazendo outras coisas que ela não estava fazendo por causa da entrevista dela, que era sexta. Ela me mandou um e-mail falando, pedindo se ela não está assistindo aula no momento da aula, porque está muito ocupada, né? Mas eu acho, ela falou que foi bem, eu acho. Que eu sei mais a dela, as outras pessoas eu não conversei muito. A outra razão que eu estou perguntando, assim, eu estou no colegiado de pós-graduação, sou membro do colegiado de pós-graduação. Então, se vocês quiserem me falar em off, assim, se teve algum problema, alguma reclamação, né? Aí eu tenho opinião do lado de vocês, porque se tiver algum problema, vai chegar lá ou pelo representante dos alunos, né? Ou que é um representante dos alunos da pós-graduação, que já estão na pós-graduação, mas que talvez vocês conheçam, ou vai chegar via a própria comissão de seleção. Né? Então, é bom escutar a opinião direto de quem participou da seleção. Bom, mas ok, isso não precisa ser agora, vocês podem mandar um e-mail, falar depois, se vocês tiverem alguma reclamação, algum comentário, alguma sugestão. Tá? Mas então... Aqui, já que a gente quer pedir já o dia 23, por favor... outras pessoas tenham compaixão com a gente que está formando, me deixa a gente fazer no dia 23. Porque... Não, o que eu pensei em fazer, a maneira que é respondendo a pergunta que o Matheus fez no começo da aula, assim, como que eu vou fazer a distribuição dos trabalhos? Primeira tentativa, vou tentar que vocês se autodistribuam. Né? Assim, pode ser que tenha gente que prefere fazer no dia 18, porque fica livre de uma vez, tem uma prova no dia 23 ou no dia 25, não sei. Pode ser que tenha gente que está atrasada, precisa mais tempo, precisa depois. Então, pode ser que equilibre, né? E todo mundo se acomode. Se não tiver um acordo, eu faço um sorteio em público na próxima aula. Tá? Então, eu vou pedir o seguinte, assim, eu não vou lembrar, Giovana, talvez eu lembre, dia 23, o Giovana, e você está num grupo, né, Giovana? E a Mirella. A Mirella. Então, vocês estão no dia 23, estão pedindo o dia 23. Se tiver uma distribuição equitativa, posso até tentar, assim, se não tiver muita gente pedindo, dia 18 a gente dá matéria ainda e começamos no dia 23. Nós temos o dia 30 ou 31 de março, não lembro qual dia que é, não lembro se é uma terça-feira ou quinta-feira, mas nós tem uma aula a mais no semestre aí de folga. Eu deixei ela de reserva técnica, caso a gente precise, de mais tempo, se os trabalhos demorarem muito a ser apresentados, a gente precisa de mais tempo.
E também porque, assim, eu sempre gosto de terminar um pouquinho antes. Não é preguiça, não, porque eu sei que todos os professores, no último dia de aula, têm uma prova, todas as disciplinas, é a tendência. Então, eu tento fugir desse padrão. É claro que se todos os professores fizerem a mesma coisa, não dá certo, né? Mas, em geral, funciona. Bom, então, Paulo ó, Sérgio, oi, rapidinho. diga, Sabrina. São quantos grupos por aula? São 20 minutos cada apresentação? Seriam 10, mas como assim? Eu não estou vendo muitos grupos se pronunciando, não. Então, seriam 10 minutos cada apresentação. Podemos aumentar para 15, acho que já está. Planeja uma apresentação para 15 minutos. Se estourar um pouquinho, acho que a gente tem folga nesses 3 dias. A minha experiência é sempre: você planeja para 10 minutos, dura 15. Você planeja para 15, dura 20. É meio complicado. Que pode ter perguntas também. Então, assim, entre 10 a 15 minutos de apresentação, para ter tempo de fazer algumas perguntas, não? Mas os trabalhos eu gostaria que vocês me entregassem no dia 18 mesmo, para começar a corrigir. Ainda tem os trabalhos, problemas para corrigir. Ô, professor. Oi, João. E com relação aos problemas provas que já foram feitos, tem alguma previsão das notas deles? O mais cedo possível, João. Eu também estou super ocupado, né? Eu também estou super ocupado. Mas em Eletro 2, o mais cedo possível foi no último dia, né? Dedo duro. Só para fazer suspense. Olha, eu não estou esperando que vocês tenham problemas com o problema prova, né? Assim, não são problemas complicados, ok? Um ou outro pode dar um pouco mais de trabalho, mas se tem tempo para fazer, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo fez 100%, tá? Então tem um pouco disso, assim. Se eu der a nota lá, mas se eu der a nota lá, nota máxima para todo mundo, aí vocês relaxam e não fazem mais nada. Eu não sei se vai ser máxima, não, tá? Continuem fazendo, tem que estar direitinho. Mas, ô, João, vou tentar. Eu termino o meu curso experimental. Acho que eu tenho que preparar uma prova só para o curso, para as 2 turmas experimental que eu dou. Então, assim que eu preparar essa prova, que eu tenho que fazer ela essa semana, porque nossa, não, eu tenho que fazer ela amanhã. Então, assim, depois de amanhã, depois de quinta-feira, aí eu estou mais livre. Então, nesse próximo fim de semana, acho que dá para corrigir. Pelo menos o primeiro. Eu corrijo o primeiro e o segundo, dá para fazer rápido. Tá? Bacana. Vou prometer para a semana que vem, então, que aí eu tenho que cumprir a promessa. Sabrina? Ok. Paulo Sérgio, eu posso deixar marcado com você o dia 25, então, para apresentação? Ou tem que colocar no Moodle? Ou algo assim? Um pedido, tá, Sabrina? Porque se todo mundo pedir dia 25, aí não dá, né? Mas... Por que, então, que a gente não fala no grupo do WhatsApp? Pode ser, pode me mandar um melhor. e-mail. Dá 4 grupos por dia, né? Eu acho que rola de fazer no WhatsApp, aí a gente coloca assim... a gente pode fazer tipo uma listinha mesmo com os dias e colocar o nome dos grupos. Posso fazer no WhatsApp. um Google para ir aí colocando. Fica todo mundo sabendo. Por enquanto, porque no WhatsApp aí todo mundo podia ver. Aí se for no Moodle... Isso, e pode convergir, né? Pode convergir mais rápido. Então, assim, podem ir mandando no WhatsApp por enquanto. Eu posso fazer um doodle lá, né? Aquele você marca o dia melhor para você. E aí todo mundo vê também e vai convergindo. Ok, mas não vamos perder mais tempo, não, porque eu quero dar matéria hoje. Né? Então, tá. O que está definido? No WhatsApp para quem quiser responder. Tá. Então, Giovana e Sabrina já podem mandar lá no grupo do WhatsApp e aí o pessoal começa a mandar. Se vocês mandarem, todo mundo vai ficar desesperado que tem que pedir o dia logo. Mas, olha, é só um pedido, tá? Vocês que estão aqui estão sabendo disso. É um pedido. Não sei se dá para atender todo mundo, né? E não é justo falar quem pediu primeiro tem preferência, porque tem gente que não tem condições de assistir a aula no horário presencial, né? Eu mesmo até agora, Paulo Sérgio,
porque eu só vou ter uma resposta sobre o meu calendário do fim de semestre amanhã, porque teve um dos professores que teve um problema e aí ele acabou adiando o calendário, só que depois ele voltou atrás e não ia adiar mais o calendário, aí ele falou que ia mandar a resposta hoje. Aí eu tô sem saber ainda. Tudo bem, está em tempo. Assim, a gente pode tentar fechar essa lista. Não vou fechar essa lista hoje nem amanhã. Quinta-feira a gente pode fazer uma lista provisória para na terça-feira bater o martelo, terça-feira que vem, tá? Dia 16. Ainda em tempo. Ok? Então, dia 16 a gente fecha essa ordem de apresentações. Ok, gente. Vamos começar, então. Vou colocar no quadro aqui para compartilhar a tela. Cadê ele? Está aqui. Vou compartilhar minha tela para a gente começar a matéria. O que eu pensei em fazer nessa final de matéria? Ainda tem um pouco do capítulo 5 lá de difração que a gente não viu. É uma parte que é interessante, é importante também, né? Tem holografia, que é uma coisa interessante, tem a parte de filtros espaciais, né? Transformados de Fourier. É interessante, tem um monte de coisas. Então, eu tenho que, nesse tempo que nos resta aqui de curso, eu tenho que priorizar o que é mais importante. E eu acho que assim, esse é um curso, essa é uma disciplina de formação básica, uma disciplina que se vê os conceitos mais fundamentais. Então, eu achei que é mais importante dar uma introdução para a ótica de sólidos aqui. Existe um curso que é oferecido com uma certa frequência, não é sempre, mas é com uma certa frequência, que é o curso de ótica de sólidos, né? Está sendo oferecido nesse semestre. O ideal é que ele seja oferecido alternado com o curso de ótica, né? Mas, paciência, aconteceu isso. Então, é um curso totalmente direcionado à ótica de sólidos. Mas, como esse aqui é um curso de formação, curso que a gente vê as coisas mais fundamentais, eu acho que é fundamental que a gente veja pelo menos a coisa básica de ótica de sólidos. Por quê? Porque muitos fenômenos do dia a dia, né, envolvem interação da luz com matéria, né, coisas como a absorção, dispersão de luz. Então, eu acho que é importante, é fundamental dar uma introdução para isso. Tá? Então, foi isso que eu optei fazer nessas nossas últimas aulas aqui, antes da apresentação do trabalho, que a gente vai continuar com o tratamento clássico, ou seja, eu vou continuar tratando luz como onda eletromagnética, mas esse tratamento clássico permite a compreensão da física envolvida nesses fenômenos básicos de interação de luz com matéria, particular, assim, absorção, dispersão. Eu espero que dê tempo de chegar hoje no fenômeno de absorção, a gente entender por que acontece a absorção. Tem vários fenômenos, é claro, né, e vários detalhes do tratamento mais rigoroso. Isso exige um tratamento quântico. Ou seja, isso aí é visto em parte no curso de ótica de sólidos, nos outros cursos mais avançados, mas com isso que a gente vai ver aqui agora, eu espero passar para vocês uma ideia firme, né, uma ideia sólida da ótica de sólidos, que permite aí que você consegue se virar sozinho, você consegue estudar sozinho. Tá? Então, ok, é isso que eu pretendo fazer hoje, começar a fazer hoje, né? A gente vai continuar tratando a luz como uma onda eletromagnética, ou seja, eu vou trabalhar de novo com as equações de Maxwell, né? Todo mundo sabe que eu adoro as equações de Maxwell, então tem que voltar lá nas equações de Maxwell, agora na forma de equações de Maxwell para a matéria. Então, não vou escrever elas, eu vou copiar, né? Mas deixa eu escrever aqui o que é que a gente vai fazer. Eu vou colocar para vocês as equações de Maxwell na matéria. As equações de Maxwell são as equações de Maxwell, aquela forma que a gente escreve e fala, isso aqui é a forma para o vácuo, ela vale em qualquer situação. Tá? A maneira que eu vou escrever aqui agora, vai aparecer de repente aqui, ó, se tudo deu certo. Não, tudo deu errado, não é essa equação que eu quero, está lá no final. O que eu quero é copiar esse grupo de equações aqui. Agora sim.
Isso aqui é uma forma conveniente de escrever as equações de Maxwell em forma desses vetores D, né, deslocamento elétrico, e H, que eu chamo H simplesmente, a gente tem chamado de campo magnético, né? A gente tem chamado indistintamente H e B como campo magnético. Rigorosamente falando, isso não está certo, não. O campo magnético é o B, né? O H é o H, o nome dele é vetor H. Mas a gente está trabalhando mais com H. Quem que são esses... alguém queria falar alguma coisa? Não. Quem que são esses vetores D e H aqui? Eles são uma forma conveniente da gente expressar a polarização, né? Levar em conta a polarização que acontece nos materiais, a magnetização, quando você aplica um campo elétrico, um campo magnético externo nesses materiais. As definições do vetor D e do campo H, né, são isso, é isso aqui, né? P é a polarização do material. P, eu tenho que agora gastar um tempo aqui, lembrando de tudo isso lá do curso de eletromagnetismo. P é um vetor, isso que está aqui em negrito é tudo vetor, né? É a polarização, é a quantidade de dipolos elétricos que eu tenho no material por unidade de volume. É uma densidade volumétrica de dipolos elétricos. M é similar para os polos magnéticos, né? É a magnetização, é a quantidade de dipolos magnéticos que eu tenho por unidade de volume. Então, isso é uma densidade. Unidade de P é unidade de polo elétrico dividido por unidade de volume. Unidade de magnetização é unidade de polo magnético dividido pelo volume. Então, eles permitem a definição desse D e do H. Quando eu coloco quando eu escrevo o vetor D assim, então a primeira equação de Maxwell, que é divergente de E, né, a lei de Gauss, divergente de E igual a densidade de cargas dividido por ε0, aqui tem um F aqui, esse ρF é a densidade de cargas livres. A densidade não é a densidade total de cargas, é a densidade de cargas livres, cargas externas ao material, cargas que podem se movimentar no material. Tá? Então, o que eu estou fazendo ao substituir o campo elétrico aqui pelo D dessa forma é levar em conta a polarização, os dipolos elétricos, as cargas que aparecem no material devido à aplicação do campo elétrico externo E. Eu aplico um campo elétrico, parte desse campo elétrico vai polarizar o meu material, vai aparecer dipolos elétricos no meu material, né, que estão expressos por essa polarização aqui. Né? Escrevendo a equação de Maxwell nessa forma, o vetor D só depende da densidade de cargas livres. Por que isso é uma vantagem? Porque a densidade de cargas livres é o que a gente controla, né? Eu coloco carga, tiro carga do material, né? Então fica mais fácil trabalhar com isso. O que mais que eu tenho que definir aqui? Né? O ε0, né? Você sabe o que é? É a permitividade elétrica do material. Eu sempre chamei isso de permitividade, depois descobri que em português, o português brasileiro, o correto, dizem, é permissividade. Permitividade são os portugueses de Portugal que falam, e eu não sou português de Portugal, mas eu falo permitividade. Passar direto do inglês, né, que é permittivity. μ0 é a permeabilidade magnética do material, do vácuo, né? μ0. O que mais que eu tenho que definir aqui? Esse JF que aparece aqui, né, é a densidade de correntes livres, é a quantidade de corrente elétrica que eu tenho por unidade de área, né, que passa através de uma unidade de área perpendicular à direção do vetor J. Então, eu vou chamar de densidade de corrente livre. Corrente livre porque é uma corrente dessas cargas livres. Eu tenho outros tipos de corrente que estão todas englobadas aqui no vetor D e no H. São as correntes ligadas, né? Assim, eu tenho correntinhas que são na mesma região do material, né? Tem correntes de polarização também, mas isso interessa aqui.
Tá? Bom, então essas aqui são as equações de Maxwell na matéria que a gente vai usar. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar achar uma equação de onda, tá? Uma equação para as ondas eletromagnéticas nesse meio material. E vamos ver quais são as consequências. Nós vamos fazer aproximação para alguns casos especiais, né? Nós vamos tratar de meios homogêneos, ou seja, as propriedades do meio material que eu estou olhando são as mesmas em todos os pontos do material. Se eu olhar o material aqui, ou olhar ele lá, ou olhar aqui, ele é do mesmo jeito. As propriedades físicas não mudam, né, com a posição que eu estou no material. Essa aproximação não limita muito a gente, não. Se eu tiver um meio não homogêneo, eu posso resolver o problema nessa região, resolvo naquela região e depois junto as soluções, né, com as condições de contorno, mas tudo bem. Vou fazer uma aproximação também de meios isotrópicos. As propriedades do meio são as mesmas em todas as direções. Com isso aí eu já descartei de cara cristais, né, em geral, um cristal em geral. Porque cristais, por consequência do arranjo cristalino, né, é que as propriedades físicas podem ser diferentes numa direção e na outra. O problema fica matematicamente mais complicado, porque várias constantes que aparecem aqui, que em meios isotrópicos são constantes, num cristal elas vão ser tensores de segunda ordem, né? Num cristal eu posso aplicar o campo elétrico numa direção e a polarização aparece em outra direção, por exemplo, né? Mas o que interessa para a gente é a física fundamental desse processo. Isso a gente consegue nesses meios isotrópicos homogêneos. E a última coisa que eu vou fazer é meios lineares. O que são? São 3, né, imposições que eu estou colocando em cima dos meios que a gente está trabalhando. Homogêneos, isotrópicos e lineares. O que quero dizer com meios lineares? Para poder andar para frente, usando essas equações aqui, olha só, eu tenho 4 equações que envolvem 4 vetores diferentes, né? D, E, B e H. Eu preciso, para resolver essas equações, de uma relação entre o vetor D e o campo elétrico, entre o vetor H e o vetor B, ou M, né? Preciso, na verdade, de relações entre a polarização e o campo elétrico, a magnetização e o campo magnético. Então, vou copiar as equações aqui. Esses meios lineares que a gente vai trabalhar, falar que ele é linear significa o seguinte: as relações entre polarização, magnetização, campo elétrico e campo magnético são as seguintes. Se copiar certo, né? A polarização P é proporcional ao campo elétrico. Estou chamando a constante proporcionalidade de ε0 que é conveniente definir dessa forma, em vez de falar simplesmente o P é que é. Para a magnetização, não, já falo direto. A magnetização é proporcional ao campo H. Tá? A gente vai trabalhar com H. Posso achar daqui, né, uma relação entre D e o campo elétrico, usando essa expressão aqui de cima. Né? De onde que eu tirei esse ε0 aqui? Não, eu tirei disso aqui. Ó. Eu sei que D é ε0E mais P. Né? D ε0E mais P, mas eu estou dizendo que no meio linear a polarização é proporcional ao campo elétrico. Então, isso aqui dá ε0 vezes o campo elétrico, né? Mais o P, que é ε0, que se é a susceptibilidade elétrica do meio, vezes o campo elétrico também. Isso aqui, então, é ε0, que multiplica 1 mais que se é, que é a susceptibilidade elétrica, vezes o campo elétrico, e essa coisa toda aqui eu posso chamar de epsilon. Vou chamar de permissividade elétrica, né, do meu meio material. Vai ser epsilon campo elétrico. Então, o D é proporcional ao
campo elétrico. Eu vou trabalhar aqui também com meios não magnéticos. Meios magnéticos são mais complicados. Essa permeabilidade magnética que está aqui, né, a relação de proporção. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para permissividade elétrica, eu posso fazer para permeabilidade magnética μ, né, achar essa relação aqui entre H. H é proporcional a B e a constante de proporcionalidade é 1 sobre μ. Mesmo tipo de exercício que eu fiz aqui. Mas a gente vai... quando eu tenho um meio magnético, eu tenho efeitos que são complicados de analisar de um jeito simples, né? Porque, primeiro, μ é da ordem de... Esse número é adimensional, né, o μ. Ele é da ordem de sei lá, 10.000, 10 a 5, por aí. Né? É um número muito alto, os efeitos magnéticos são muito altos. Pior, né, meios magnéticos costumam ter uma magnetização permanente. Você aplica o campo magnético externo, aparece uma magnetização, você tira o campo magnético, aquela magnetização continua. Então, nós não vamos trabalhar com meios magnéticos, não. Nós vamos trabalhar com meios não magnéticos. Meios não magnéticos, que é a grande maioria dos materiais, μ é um número muito pequeno. μ é, sei lá, 10 a menos 4, por aí. Né? O que implica que o H mesmo com um campo B externo aplicado grande, né? Bom, posso olhar para a magnetização, né? A magnetização é muito pequena. Borracha. Eu não quero considerar efeitos de magnetização. Magnetização é aproximadamente 0. Né? Isso facilita a nossa vida. A gente não precisa considerar magnetização. Bom, eu acho que eu defini tudo que eu tinha nessas equações de Maxwell aqui, né? Todos os números que apareceram. Se eu esqueci alguma coisa, vocês não lembram, não? Me dizem. Na verdade, esses números que eu estou dando aqui, ó, o que é muito pequeno é o XM, esse XM aqui que é muito pequeno. Né? A susceptibilidade magnética dos meios muito pequena ou muito grande, né? Susceptibilidade magnética dos meios magnéticos e não magnéticos. CM. Vamos usar as vantagens do OneNote, né, Giovana? Rolar a página aqui. Não é tão fácil assim rolar a página. Bom, então, eu tenho que pegar lá aquelas equações de Maxwell, quero achar, no final, quero achar uma equação de onda e a solução dela. Tem mais uma equação que eu preciso usar aqui. Ó. Se o meu meio for condutor, meios condutores, eu posso ter condução de eletricidade, vai aparecer uma corrente, né? Esse meio é linear, isotrópico, homogêneo, a densidade de corrente é proporcional ao campo elétrico aplicado. Isso é a lei de Ohm. J igual a sigma E. Pode pegar uma geometria aí, qualquer que você definir, você vai chegar na relação V igual a RI. Isso aqui é a lei de Ohm. Tá? Outra coisa que eu vou considerar vão ser meios eletricamente neutros. Ou seja, eu vou considerar que a densidade de cargas livres é 0. Meios eletricamente neutros. Eu não vou colocar carga adicional. Pode ter corrente elétrica neles, mas não vou colocar uma carga adicional. O Rho é igual a 0. Tá? O Rho livre, né? Rho livre é igual a 0. Isso também simplifica a situação. Muito bem. Então, acho que agora a gente está pronto para começar a trabalhar com aquelas equações de Maxwell lá. Apesar delas estarem ali em cima, tá vendo? Fica conveniente que a gente tem... Bom, ok, posso usar essa aqui, né? Eu vou pegar a primeira equação ali, tá? Eu quero colocar tudo isso, vou usar essas relações
para meios lineares aqui, essas relações, para quem fez curso de eletromagnetismo, sabe, isso aqui são chamadas de relações constitutivas. Só um nome, se vocês acharem esse nome aí na frente, né? São as relações constitutivas são as relações entre polarização e magnetização com campo elétrico e campo magnético. São essas aqui. Eu quero colocar essas equações aqui, vou voltar a essas equações para colocar só em termos de campo elétrico e campo H. E aí eu vou querer combinar essas equações para achar uma equação para um só desses vetores, e poder calcular ou o campo elétrico ou o campo H, ou o campo magnético. Isso não demora muito, não. Vou pegar a primeira equação lá. Divergente D é igual a ρf, eu estou considerando que o ρ é zero, né? ρf é igual a zero, então vai ficar divergente de D é igual a zero, ou seja, divergente, né? O D é dado por isso aqui. Então vai ficar a primeira equação, que é divergente de D é igual a zero, ela vai passar para divergente de E, não? O D é ε0E mais P. Então, tem um ε0 aqui que eu já esqueci, divergente de E vezes ε0, ε0 vezes divergente de E, vai ser igual... Putz, já esqueci de novo. Eu tenho um divergente de P aqui, né? Divergente de E mais o divergente de P. Mais o divergente de P. Isso aqui é igual a zero, o que implica que o divergente de E é igual a menos 1 sobre ε0, divergente da polarização. Vamos precisar dessa equação depois. Uma equação para divergente de B igual a zero, essa é fácil, né? Divergente de B igual a zero, o B eu tiro daqui, né? Dessa equação aqui, que é a relação entre H, B e a magnetização. A magnetização nós vamos tomar como zero. Então, divergente de B ser igual a zero implica que o divergente de H também é igual a zero, né? Se a magnetização é zero. Lembrar aqui que M a gente está tomando como sendo zero. Qual outra? Agora, a equação para o rotacional de E primeiro. Rotacional de E. Está aqui, né? Rotacional de E menos a derivada no tempo do B. Vamos jogar. Rotacional do campo elétrico é menos a derivada no tempo de B, que é... Já vou escrever o que é o campo magnético B aqui, né? μ0 vezes H mais a magnetização que eu estou tomando como zero, né? Mas mais zero. Não? Então, isso implica que o rotacional do campo elétrico, estou marcando as equações finais do jeito que eu preciso, é menos μ0 dH dt, derivada do H no tempo. Falta só uma, que é onde vai aparecer a novidade em relação ao que a gente fez antes. A gente fez o mesmo tipo de coisa antes, quando a gente achou a equação de onda para o vácuo, né? Para ondas eletromagnéticas no vácuo. Mas agora vai ter uma coisa diferente. Ó. A equação para o rotacional de H, equações Maxwell me dão um divergente rotacional, né, dos campos elétrico e magnético. A equação rotacional de H é o JF, que não é zero, mais a derivada do vetor D no tempo. Então, é igual a JF
Vocês me deixar de lado esse símbolo F aqui, vou deixar só J, tá? Fica consistente com a notação que está no livro, que ele chama a densidade corrente livre simplesmente de J em vez de JF. Vou deixar aqui também, tá? O J é igual ao JF. Uma lembrança aqui no lado. JF foi redefinido como J, simplesmente, para não ficar carregando esse índice F o tempo todo. Isso aqui vai ser igual a J, mais a derivada no tempo do vetor D, do vetor deslocamento elétrico. O vetor deslocamento, não? Aqui, derivada no tempo do vetor deslocamento elétrico. O vetor deslocamento elétrico é epsilon, é zero campo elétrico, mais a polarização. Então, vai ter um termo aqui, que é a derivada no tempo da polarização, mais fácil escrever, que eu já escrevi isso, né, em um termo constante, mais o epsilon zero, derivada no tempo do campo elétrico. Ok. Se vocês estão lembrados do desenvolvimento que a gente fez lá atrás, né, lá no começo do curso, para achar a equação de onda para ondas eletromagnéticas no vácuo, a gente tinha equações parecidas com essa, só que a divergente de E dava zero, né, porque eu não tinha polarização, não tinha meio material, a divergente de H era zero, o rotacional de E era o mesmo, menos μ0 dH dt, e aqui, né, eu tinha o rotacional de H, era simplesmente a epsilon zero derivada do campo elétrico no tempo. Eu não tinha nem uma densidade corrente, nem uma polarização. Esses termos novos que aparecem aqui são chamados termos de fonte, não, são fontes de campo. São esses termos aqui que produzem os campos, né? É a corrente elétrica e a polarização. E isso é o que vai ter de novo, né? E é isso que vai introduzir os efeitos novos. É daí que vai aparecer a observação. Para obter uma equação de onda, ou seja, eu quero obter uma equação que envolve simplesmente campo elétrico, ou então simplesmente o vetor H. Tanto faz, tá? Com qual você quer. Tem umas situações que é mais conveniente trabalhar com H, tem situações que é mais conveniente você trabalhar com campo elétrico. Em geral, a gente trabalha com campo elétrico porque o campo elétrico é o campo que produz efeitos mais fortes. Não é que o campo elétrico é mais forte que o campo magnético. São bichos diferentes, eles têm unidades diferentes. Não? Mas a força elétrica é, em geral, muito maior do que a força magnética. Por quê? Porque na força de Lorentz, né, aparece uma expressão lá V, e esse termo só fica significativo se essas velocidades começam a ficar próximas da velocidade da luz, ou se você tem campos magnéticos muito, muito intensos. Né? Campo magnético do tipo que você tem dentro de algumas estrelas. Fora isso, né, é mais conveniente trabalhar com campo elétrico. Então, o que eu vou fazer para obter uma equação só com campo elétrico? Eu vou tirar o rotacional dessa equação aqui, né, a equação do rotacional do campo elétrico. Vou começar aqui e usar essa equação que me dá o rotacional de H. Então, o rotacional do campo elétrico, o rotacional dessa equação vai dar menos μ0, que é uma constante, né? Rotacional da derivada de H no tempo. Eu posso trocar a ordem desses operadores aqui. Eu tenho um operador del aqui, que são derivadas do espaço. Tem um operador derivado em relação ao tempo aqui. Tempo e espaço são separados. Isso é uma teoria clássica, não tem ligação espaço-tempo, não. Então, posso trocar a ordem dessas derivadas aqui. Isso aqui vai ficar, então, menos μ0, né? A derivada no tempo do rotacional de H. Rotacional de H são derivadas de H, né? Das componentes de H em relação às coordenadas espaciais. Eu tenho uma expressão aqui para o rotacional de H, né? Que é isso de cá. Ó. Então, isso aqui vai dar o quê? O rotacional de H é J mais dp dt mais epsilon zero dE dt. Então, posso abaixar isso aqui mais um pouquinho. Isso aqui
vai ficar igual a menos μ0, primeiro termo, derivada de J no tempo. Abaixei demais, né? Posso abaixar um pouquinho menos, para a gente ver o que está lá, né? Mas eu tenho um μ0 aqui também, né? μ0, menos, né? Porque tem um sinal menos aqui na frente de tudo. Isso aqui é menos μ0, derivada da derivada no tempo da polarização. Então, é a derivada segunda da polarização em relação ao tempo, menos ε0 μ0, derivada segunda do campo elétrico no tempo. Aqui apareceu uma coisa que, gente, isso aqui é o rotacional do campo elétrico, né? Rotacional do campo elétrico é igual a isso. Aqui apareceu uma coisa que a gente conhece, né? Nós já definimos um termo aqui, ε0 μ0. Nós definimos em algum momento c ao quadrado, que é o quadrado da velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, né? Isso aqui é 1 sobre ε0 μ0. Então, esse termo aqui é 1 sobre c ao quadrado. Então, eu posso reorganizar essa equação, como é quase a forma final. Isso me deu o trabalho de escrever ela em letras bonitinhas. Então, vou copiar e colocar aqui. É a mesma equação, posso aumentar um pouquinho? É a mesma equação que está aqui, né? Só que eu substituí o ε0 μ0 por 1 sobre c ao quadrado e joguei esse termo aqui para o lado de lá da equação, né? Por quê? Porque eu quis separar esses termos aqui, que são aqueles termos fontes, né? Isso aqui são as fontes de campo elétrico. No vácuo, a gente tinha isso aqui igual a zero. Essas são as fontes de campo. São os termos novos que aparecem. Muito bem. Agora, eu vou separar em dois casos. Essa é uma equação complicada de resolver. Tá? Esses dois termos aqui tornam essa equação complicada. E para resolver ela, né, eu preciso achar uma relação entre polarização e campo elétrico. Eu tenho, né, para meios lineares, então vou ter que colocar essa relação aqui. E uma relação entre a densidade corrente J e o campo elétrico. Aí eu tenho uma equação toda em termos do campo elétrico. Eu não coloquei isso, não. Podia ter colocado. Eu tenho uma relação, eu tenho uma equação toda que só envolve o vetor campo elétrico. Eu ia falar resolver essa equação, não, eu posso tentar resolver essa equação. Tá? Mas, em geral, a gente não precisa fazer isso. Eu posso separar uma boa parte dos problemas, a gente pode separar em dois casos. Dois casos que a gente vai considerar aqui. Primeiro caso são meios não condutores, meios dielétricos, meios isolantes. Não condutores, ou seja, materiais que são dielétricos, são materiais que têm condutividade de elétricos, são materiais que têm a condutividade elétrica sigma igual a zero. Isso implica que J, que é igual a sigma E, lei de Ohm, né, vai ser zero também. Então, esse último termo aqui some. Eu só tenho esse termo novo aqui na equação. Então, para meios dielétricos, minha equação simplifica. O outro caso em que essa equação simplifica, não vai ser surpresa para ninguém, são meios que são condutores, são fortemente condutores. De tal maneira, sigma é um número alto, um número grande. Grande a ponto de que esse termo de cá, o termo que envolve J, fica muito maior do que esse termo de cá. Eu posso desprezar o termo da polarização em relação ao termo dJ dt. Esse termo que envolve a derivada
da densidade de corrente em função do tempo é o termo importante. Né? Então, eu posso desprezar o outro termo da polarização em relação a ele, e, de novo, uma equação fica simples. Não é sempre que a gente pode fazer, né? Eu falei que em geral, mas isso são duas classes de materiais, né? Bons isolantes e bons condutores. Né? Vou contar para vocês. Assim, é claro que eu sou um cara azarado, né? A história da minha vida, assim, que eu nunca estou num desses limites. Eu trabalho com materiais semicondutores. O material semicondutor, ele nem é um bom condutor, a ponto que sigma é muito grande. O sigma é um valor intermediário entre isolante e condutor. E também eu tenho... Então, o J aqui, ó, não fica muito maior do que esse termo de cá, não. Então, eu tenho que resolver a equação com os dois termos. Né? Falei que essa é a história da minha vida. Todas as vezes que me aconteceu, assim, eu me lembro do doutorado, eu estava estudando um problema em que aplicava um campo magnético intenso, um campo magnético alto, assim, 10 Tesla, né, no material, e aí vinha um efeito lá, como que a resistência mudava com o campo magnético. Aí eu fui estudar o assunto, como que era. Tinha dois casos limites. Se o campo era muito grande, muito alto, o problema ficava simples, a dependência da resistividade era com o quadrado do campo magnético. Se o campo era muito baixo, o problema também ficava simples. O campo, a resistividade subia linearmente com o campo magnético. Em qual limite que eu estava? Nenhum dos dois, exatamente no meio do caminho. Não era nem linear, então, assim, tive que fazer uma teoria. Mas é assim, né? Assim, isso que é pesquisa, né? Você tem que fazer uma coisa que ninguém fez antes, né? Você tem que trabalhar com o problema original. Os problemas fáceis, todo mundo já fez. Assim. Os problemas fáceis, esses caras aí, Faraday, Maxwell, eles fizeram lá, né? Fala assim, ó, mexer um ímã perto de uma bobina, aparece uma corrente, isso é uma coisa trivial, né? Qualquer criança sabe disso. Então, Faraday teve uma vida fácil, fez esses experimentos fáceis, e a gente ficou com os complicados agora. Brincando, é claro, né? É fácil porque alguém já fez antes, né? Ok, então, nós vamos trabalhar nesses dois casos limites, e primeiro eu vou começar com o caso 1. Né? Então, eu quero ver, primeira coisa aqui, propagação de luz, propagação da luz em meios dielétricos. Eu vou pegar aquela equação que a gente acabou de achar, né? E falar o último termo é zero. Considerar esse termo aqui, que envolve a derivada da densidade de correntes no tempo, né? Como posso tornar ele é muito pequeno perto do outro, posso deixar isso aqui igual a zero. Então, a minha equação, essa equação que está aqui, ela vai ficar reduzida a isso aqui. Ó. Cadê? Estou aqui. Nessa equação, só tirei esse termo de cá. Bom, mas está faltando, né, escrever a polarização em termos do campo elétrico. Você pode usar a susceptibilidade elétrica, mas eu quero relacionar a polarização com o campo elétrico. Eu fiz uma coisa aqui que eu não contei para vocês, né? Porque aqui apareceu. Né? Então, vamos cortar essa equação aqui. Eu pulei uma coisa aqui. Deixa eu cortar isso aqui. O que eu pulei? Esse rotacional do rotacional de E aqui. Ó. Vamos fazer essa parte aqui, então. Quero escrever uma expressão para o rotacional do campo elétrico. Tem uma expressão que você pode achar ela na mão aqui no trabalho braçal fazendo isso, né? Ou simplesmente consultar uma tabela de relações de operações vetoriais, né? No livro do Grifos Eletromagnetismo tem uma. Mas você pode mostrar isso aqui na mão, não dá tanto trabalho, não. O rotacional do rotacional de um vetor qualquer é o gradiente do divergente desse vetor menos o laplaciano desse vetor. Não? Simplesmente manipular as derivadas aqui. Não? No nosso caso, então, nós estamos do divergente de E. O divergente de E, a gente viu ali em cima que ele é menos
ε0 divergente de P, não era isso? Por outro lado, o P... Professor, Oi. é 1 sobre ε0. Hã? 1 sobre ε0. 1 sobre ε0. ε0 é menos 1. ε0 é menos 1. Por outro lado, deixa eu procurar uma outra relação aqui. A relação para meios lineares. Né? Se o meio é linear, a polarização é dada por essa equação aqui. Né? ε0, psi de E. Então, o divergente de P para um meio linear é ε0 psi E divergente do campo elétrico. Então, isso aqui tem que ser igual a ε0. Isso aqui parece menos 1, não está parecendo menos 1, não. Eu olhei e não reconheci o que era. Menos ficou, é 1 sobre ε0. 1 sobre ε0. Que tem que ser igual a ε0, que se divergente de E de novo. Eu termino aqui para um meio linear com uma expressão que me diz que o divergente de E... e tem um sinal menos aqui, né? Era o menos o divergente P, que foi o que eu escrevi aqui. Eu tenho uma expressão aqui que me diz que o divergente de E é menos ele mesmo multiplicado por essa constante. Só que essa constante é positiva. Né? ε0 é um número positivo. Né? Esqueci o valor. Que se E também é sempre um número positivo, a susceptibilidade elétrica. Então, tem uma expressão que me diz que o divergente de E tem que ser igual a menos ele mesmo multiplicado por uma constante positiva. A única solução para isso aqui é que o divergente de E seja igual a 0. Então, também aqui eu vou ter que o divergente de E é igual a 0, e essa expressão para o rotacional do campo elétrico, né, vai se reduzir a menos o laplaciano do campo elétrico. Tá? Então, naquela expressão que eu colei, depois tirei, esse rotacional do campo elétrico vai ficar aqui menos o laplaciano do campo elétrico. Então, agora eu posso colar ela de novo, agora aqui embaixo, no lugar certo. É isso aqui. Eu reorganizei aquela expressão ali em cima. Não? Isso aqui ficou menos o rotacional do campo elétrico. Eu troquei o sinal do outro lado, né? Não troquei, não. Tem um problema de sinal aqui. Isso aqui é um sinal menos. Errei o sinal aqui. Aqui tem um sinal menos. Eu enfio ele à força aqui. Isso mesmo. Ok, então. Agora, eu quero achar qual que é a relação da polarização com o campo elétrico, mas eu quero relacionar isso com os dipolos elétricos no meu material mesmo. Então, vamos pensar um pouco microscopicamente o que acontece no material quando eu aplico um campo elétrico nele. Eu aplico o campo elétrico, cada um dos elétrons no material, né, vai deslocar um pouco, ele vai responder a esse campo elétrico. Ele não sai andando porque ele está preso dentro do meu material. Estou supondo que os elétrons que estão lá são elétrons presos, né? Não tenho elétrons livres. Eu aplico o campo elétrico, eu puxo o elétron, ele estende um pouco na direção oposta do campo elétrico, né, por causa da carga negativa do campo elétrico. Ou seja, em cima de cada um dos meus elétrons, né, aparece uma força elétrica que é menos E, que é a carga do elétron, né, vezes esse campo elétrico. Então, o meu elétron vai distender, ele vai esticar, ele vai andar, né, ele vai se deslocar uma certa distância R, em relação à posição que ele estava antes, que era o centro de cargas positivas também. Ele vai aparecer um momento de dipolo elétrico
cada elétron vai produzir um momento de polo elétrico, um Pzinho, isso é um P minúsculo, né? Que vai ser menos E vezes R, onde R é o tanto que o elétron deslocou. Se eu tiver N grande elétrons, né? N grande é igual ao número de elétrons que eu tenho no material por unidade de volume. Número de elétrons por unidade de volume. A polarização é o dipolo elétrico, a quantidade de polos elétricos que eu tenho por unidade de volume. Então, cada elétron contribui com menos ER por unidade de volume. A polarização, esse agora é um P maiúsculo, né? Vai ser N grande menos E vezes R, que é o tanto que o elétron desloca. Se esse campo elétrico que eu apliquei, né, que aplica essa força, que é um campo elétrico estático, ele, né, constante, sempre na mesma direção, não varia no tempo, então eu posso falar, não, então vou aproximar essa força de ligação dos elétrons para uma força elétrica. A força de ligação dos meus elétrons vai ser uma força elástica que, em primeira ordem, vai ser igual a K, que é a constante de força, né? Isso é um K maiúsculo, tá? Para usar a mesma notação, vezes R, o tanto que o elétron deslocou. Tá? Essa é a força que o campo elétrico tem que vencer. Então, eu tenho uma equação de força no meu material, né? A equação de movimento, para esse caso aqui, vai ser a força aplicada externamente, que é menos E vezes o campo elétrico, tem que ser igual a K grande, não, vezes R. Essa seria a equação de força. Mas eu posso usar, né? Eu posso usar isso aqui, ó. Isso aqui me dá uma relação entre R e o campo elétrico. Então, posso falar que R é igual a menos Ezinho, a carga do elétron, né? Menos Ezinho, vezes o campo elétrico, dividido por K grande, pela constante de força. Levo esse R nessa equação aqui em cima, eu tenho uma expressão microscópica para polarização. A polarização vai ser menos NE ao quadrado, né? Levei esse R aqui, ó, aqui nessa equação de K, né? Então tem um menos ali, e tem outro menos aqui, então vai ficar mais aqui, né? Mais NE ao quadrado sobre a constante de força K vezes o campo elétrico. Essa é uma expressão. Você pode estar se perguntando aí, por que eu estou fazendo isso? Eu já tinha uma expressão que relacionava a polarização com o campo elétrico. É porque eu quero uma expressão que me relacione a polarização, a quantidade de polos elétricos que eu tenho no material por unidade de volume, quando eu aplico o campo elétrico E, com as grandezas microscópicas do meu material. O número de elétrons, né, que eu tenho por unidade de volume, a constante de força da ligação desses elétrons, né, no meu material. Bom, isso aqui é uma expressão válida, mas é uma expressão que a gente tirou para um caso estático, né? Eu estou numa situação de equilíbrio. A força aplicada, essa força elétrica aqui aplicada, né, ela é igual à força de ligação dos elétrons. Então, o elétron esticou essa distância R, afastou-se R, né, do centro de cargas, né, produziu um dipolo elétrico que é menos E vezes R, está lá, parado, estático. Então, isso aqui vale para polarização estática, campo elétrico estático. Mas não é isso que a gente tem numa onda eletromagnética. Numa onda eletromagnética, eu tenho uma dependência no tempo, né, do campo elétrico. O campo elétrico está oscilando no tempo. Né? Para uma onda eletromagnética, é M eletromagnética, tá? O campo elétrico, em função da posição e do tempo, não? Se eu pensar que é um campo elétrico se deslocando ao longo da direção Z,
vai ser um termo aqui que depende da posição Z, não, mas a dependência no tempo, que eu quero deixar explícito aqui, é menos I ômega T, uma onda que está viajando na direção positiva do eixo Z. A onda harmônica, a onda plana, né, do jeito que a gente considerou antes. Nesse caso, então, o meu elétron está em movimento, eu tenho que levar em consideração outras forças, né? Existe uma força de atrito, entre aspas, né? Tem um amortecimento nesse movimento do elétron. Então, a equação para os elétrons, equação de movimento para os elétrons, é uma equação que eu tenho certeza que vocês já viram antes. Isso é coisa bonita de física, né? A gente sempre cai nas mesmas equações. Existe um conjunto finito de equações na física. Mentira também, mas não é um exagero longe da verdade, não. Vocês vão reconhecer essa equação aqui, ó. Massa vezes aceleração, massa do elétron vezes a aceleração dele, né? D2R dt ao quadrado, né? Mais um termo de amortecimento aqui, que eu vou colocar que é proporcional, a constante de amortecimento é gama, né? Derivada de R no tempo, estou considerando um amortecimento que é proporcional à velocidade dr dt do meu elétron, né? Mais a outra, isso aqui é a força de atrito, né? Que, atrito entre aspas, né? Força que vai ser, no final, a responsável pela absorção de energia, pela dispersão, né, de energia. Pela dispersão, não, dispersão aqui tem um outro significado, pela absorção de energia. Está faltando uma força, que é a força de ligação do elétron, né, que é aquele K maiúsculo vezes R, e dá o deslocamento. Tudo isso aqui tem que ser igual à força aplicada, que é essa força elétrica, onde esse E aqui varia com o tempo agora. Falei que vocês iam reconhecer essa equação, não sei se vocês reconheceram ela. Essa aqui é a equação de um oscilador harmônico simples forçado ou amortecido, né? O campo elétrico é a força que está forçando o oscilador a se movimentar, né? Esse aqui é o termo de amortecimento, né? Isso aqui é a força elástica que resiste ao movimento. É um oscilador harmônico forçado amortecido, formalmente a mesma equação. Tem uma observação aqui que a gente está deixando de lado, né, a força magnética. Eu estou considerando que a força magnética eu coloquei aqui, isso aqui é só igual à força elétrica. Meu elétron agora está em movimento, ele tem velocidade, então tem uma força magnética nele. Essa força magnética é o quê? Velocidade, dr dt, né? Produto vetorial com H, tem uma constante aqui que eu estou deixando de fora, né? Vezes a carga do elétron, né? Fora constantes. Eu estou considerando que isso aqui é muito menor do que a força elétrica, tá? O que é verdade em imensa maioria dos casos simples. Bom, se vocês lembrarem lá da solução dessa equação aqui para um oscilador harmônico forçado amortecido, né, eu tenho duas soluções, que é o caso, né, para uma equação diferencial de segunda ordem. Tem uma solução que ela cai rapidamente no tempo, que é a solução que a gente chama de transiente, e tem uma solução para o estado estacionário. No regime estacionário, a solução é a expressão para a posição do elétron em função do tempo, né? A solução que sobrevive, em termos práticos aqui, assim, são tempos da ordem, sei lá, de microsegundos. Depende, é claro, do material, né, do campo elétrico que se aplica, mas um tempo muito curto. A solução que sobrevive é a solução que o R, a posição do elétron no tempo, sei lá, vou chamar de um R0 E menos I ômega T. O elétron oscila com a mesma frequência, não, da força aplicada. Tá? É a solução no regime estacionário. Então eu vou chamar esse R0, deixa eu chamar isso aqui de R. Eu estou deixando a mesma notação, na medida do possível, deixando na mesma notação do livro. Tá?
chamar R0 simplesmente de R a menos I ômega t. Isso aqui é um vetor que pode depender da posição, né? Mas a dependência no tempo está toda aqui. Tá? E essas derivadas que aparecem aqui são derivadas no tempo. Então, quando eu fizer essas derivadas no tempo aqui, né, a derivada segunda vai aparecer um termo que é I ômega, menos I ômega vezes menos I ômega, um termo menos ômega ao quadrado. Aqui aparece um termo que é menos I ômega, né? Quando eu derivar isso aqui no tempo. Né? O KR aqui vai continuar do mesmo jeito. Né? Vai ter exponencial de menos I ômega t em todos os termos, inclusive no campo elétrico, que varia desse jeito também. Né? O campo elétrico também está variando desse jeito. Né? E o R com a mesma frequência, né, do campo elétrico. Então, a equação vai se reduzir a isso aqui. Ó. Bom, posso escrever esse passo aqui. Minha equação, essa equação de cá vai ficar menos m ômega ao quadrado vezes o R, né? Porque vai ter o R de novo, né? A derivada só faz aparecer esse termo menos ômega ao quadrado. Aqui não é mais, vai aparecer um menos I ômega. Menos I. E tem o M também, eu deixei o M aqui, né? Menos I ômega M gama vezes o R outra vez. Né? Mais o K vezes o R, o K grande, a constante força vezes R. Isso aqui tem que ser igual a menos E vezes o módulo do campo elétrico, esse E. Tirei a dependência do tempo, tá? O termo E menos I ômega t cancelou em todos os termos. Agrupando essas coisas aí, eu tenho uma equação bonitinha aqui. Ó. Eu vou chegar nesta expressão. Tá? Só juntei todo mundo, está tudo multiplicando por R, né? Deu menos R aqui. Bom, agora vamos lembrar assim, qual a expressão que a gente tinha para polarização. Isso aqui é para polarização estática, mas antes de considerar a dependência do campo elétrico, eu tinha achado uma expressão para polarização, que é essa aqui. Ó. Não destaquei ela. Né? Isso aqui não depende do campo elétrico, não. Isso depende só da posição do elétron, tanto que o elétron deslocou. Se o R estiver variando no tempo, o P está variando no tempo também. Isso é a relação entre a polarização, né, e o deslocamento R dos elétrons. Se R varia no tempo, P varia no tempo também. Então, posso usar isso aqui. P menos N grande é R, e eu tenho agora uma expressão para R, que eu tiro dessa equação aqui. Né? Então, bom, acho que é melhor eu lembrar daquela expressão que ficou lá em cima. Como... Eu estou falando como ter isso aqui. Né? Isso aqui implica, então, usando essa expressão aqui para tirar uma expressão para R, eu vou achar uma expressão para polarização, então quase lá, ó. Expressão para polarização que é assim. Já vou botar ela organizada aqui. Ok? O que eu fiz? Substituir nessa equação de cá, eu substituí a posição do elétron R dado por essa equação de cá. Né? Então, fiquei com a polarização dada desse jeito. Tem uma coisa legal aqui, ó, se no caso estático, né? O que é o caso estático? É fazer o ômega igual a zero. Não tem, o campo elétrico não varia no tempo. Né? Se ômega é igual a zero, no caso estático, a gente cai na mesma expressão de antes. Esse termo aqui é zero, esse termo é zero, a polarização vai ser igual a N ao quadrado sobre o K grande vezes o campo elétrico, que era o que a gente tinha achado antes, considerando o caso estático. Né? Essa expressão aqui para polarização estática. Então, essa expressão aqui é consistente com a expressão que a gente achou antes para o caso estático.
Bom, eu vou escrever essa expressão de um jeito um pouco mais legal, definindo uma frequência natural de vibração dos elétrons. Vou definir a frequência natural, vou chamar de frequência natural, posso dar outros nomes, não? Vou chamar de frequência natural ômega zero, né, que, por definição, é a raiz de K grande sobre M. Nosso velho conhecido, né? É a frequência de vibração dos elétrons se eu não tenho amortecimento, né? Se não tenho nem o amortecimento, nem a força externa aplicada. Se os meus elétrons estão vibrando livre, eu dou um piparote neles, solto, eles vão vibrar com essa frequência ômega zero aqui. Por isso que eu estou chamando de frequência natural. Né? Por que eu estou definindo isso? Porque agora eu divido todos esses termos dessa equação aqui por M, divido ali em cima por M, e aí eu vou dividir o denominador também por M. Né? Esse M vai cortar com esse M corta com esse M, e aparece aqui K sobre M, que é o ômega zero ao quadrado. Então, eu posso escrever a expressão lá de cima, né, a expressão que a gente achou por polarização, desse jeito aqui, ó. Aqui. Aí fica mais fácil a gente visualizar a física que acontece aqui. Essa equação é inteiramente similar à equação para amplitude de oscilação de um oscilador harmônico simples forçado ou amortecido. Né? Olha o que acontece. Se a frequência externa, a frequência do campo elétrico aplicado ao material, o ômega, né, foi igual à frequência natural, foi igual ao ômega zero, esses dois termos aqui cancelam, eu tenho o valor máximo possível da polarização. Né? Um valor máximo que é limitado pela constante de amortecimento. Se o amortecimento for pequeno, esse valor pode ser gigantesco. Né? Isso é a condição de ressonância, então. Se ômega for igual a ômega zero, eu tenho uma ressonância. A amplitude da polarização aumenta muito. Então, eu posso esperar efeitos grandes, efeitos significativos nessa condição de ressonância. E, de fato, é o que a gente vai ver acontecendo. Né? Uma absorção grande, uma absorção de energia grande, e uma variação grande no índice de refração. O índice de refração está escondido nessas coisas aqui. Nós temos mais um tempinho, acho que dá para a gente chegar lá. Por que a gente está achando essa polarização aqui? Porque eu queria uma expressão para polarização em termos de grandezas microscópicas, né? Então, isso aqui me relaciona a polarização com o campo elétrico em termos de grandezas microscópicas. A densidade de elétrons que eu tenho no material, a massa desses elétrons, a frequência natural de vibração deles, a constante de amortecimento, que é característica daquele material lá específico. Eu posso, então, voltar na equação de onda que a gente tinha achado, nessa equação aqui, né? Posso voltar nessa equação aqui, substituir aquela polarização dada pela expressão que a gente acabou de encontrar, e aí eu vou achar, quando eu faço isso, eu vou achar essa equação aqui. Eu acho que eu continuo com um problema de sinal nessa equação, mas vocês podem achar o problema de sinal, se tiver um aqui, tá? Eu vou colocar ela do jeito que ela está aqui. Essa equação foi eu que escrevi, né? Então pode ter um sinal errado em algum lugar aí. Se tiver, vocês me contam depois, eu corrijo. Vamos deixar o erro se perpetuar. O que eu fiz? Eu só substituí essa expressão para polarização na equação de onda que a gente tinha achado antes, né? Essa equação aqui. E agora eu tenho uma equação só para o campo elétrico, e é uma equação que eu sei resolver. Se eu só vou reorganizar aqui, ó, aqui tem a derivada segunda do campo elétrico no tempo, aqui também aparece coisas que são constantes, né? Vezes a derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. Então, posso agrupar esses termos que dependem da derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo, e a minha equação vai ficar assim. Essa aqui eu acho que está certo, eu reconheço essa equação. Por que eu falei que a gente sabe resolver essa equação aqui? Porque nós já encontramos essa equação antes, né?
não com essa cara cheia de termos ali, né? Esses termos entre parênteses aí, mas se você tirar aquele parênteses, são constantes, né? Eu tenho uma equação aqui que me relaciona. Olha, adquiriu vida própria esse negócio. Para! Não sou eu que estou mexendo, não, ele está mexendo sozinho. Eu cliquei um botão da canetinha aqui, passo. Essa coisa está com vida própria aqui agora. Como que eu faço ele voltar ao natural? Tem um tanto de botão que eu não reconheço aqui. Esse botão vai para baixo. Como que eu volto à vida normal, gente? Bom, eu conheço um jeito de voltar à vida normal, que é desligar e ligar, né? Mas isso vale a pena. Olha, essa equação eu sei resolver por causa de quê? Só um dos botões da canetinha que eu cliquei aqui que causou tudo isso. Tá vendo, Giovana? Isso que acontece quando você usa um programa que você não usou antes. Eu devia... Se você clicar, ele para com isso. Eu cliquei. Eu estou clicando aqui. Ele não para. Com o botão do meio? Com o de rolar? Sim, já cliquei com todos. Esse aqui é o do meio. Aí ele muda a forma. Esse aqui é o da direita, ele não faz nada. Esse aqui é o da esquerda, que também só vai para baixo, vai para cima, dependendo onde eu colocar isso aqui, ele vai. Né? Esse aqui é um posicionador. Mas eu não sei como que eu saio desse modo posicionador. Ele vai para onde eu quero. Também não sei, mas eu acho que isso é tipo uma coisa geral do mouse, não do Note. Desligar e voltar, acho que funciona. Olha lá, funcionou. Teve que tomar. Ok, essa equação aqui, como eu estava falando, já estão lá no final já. Essa equação é uma equação que eu sei resolver, a gente resolveu ela antes. O Laplaciano do campo elétrico é igual a uma constante, tudo isso aqui é uma constante, 1 sobre c ao quadrado, que multiplica 1 mais blá, 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 tudo isso aqui é uma constante que multiplica a derivada segunda no campo elétrico no tempo. A equação que a gente resolveu antes era uma parte dessa equação, né? Era a equação assim, ó, del2 do E era igual a 1 sobre c ao quadrado, não, uma constante, não? Só que essa constante agora está modificada por esse termo aqui, vezes a derivada segunda do campo elétrico no tempo. A solução dessa equação, não, é uma solução do tipo, uma das soluções, né, uma solução do tipo equação harmônica. Uma solução, copia e tudo voltou mais ou menos ao normal. Uma solução assim. Vocês podem ver que é a última coisa, porque era a coisa que eu colei lá, com a primeira coisa, que foi a última coisa que eu copiei. Né? Essa é uma solução para essa equação. A solução onda plana harmônica representa um campo elétrico que viaja ao longo da direção Z, né? Ele oscila no tempo com a frequência ômega, é a solução estacionária, ele está oscilando com a mesma frequência, né, do campo elétrico aplicado, mas esse K que aparece aqui, ó, não é aquele K, não é o... Ó, esse K aqui é diferente, isso é um K estiloso, assim, né, todo cheio de curvinhas, não é o K constante de força, não, que era um K durão lá, todo retinho. Né? Esse K aqui, para que isso aqui seja a solução dessa equação, K tem que ser dado por essa expressão aqui. Eu espero que vocês vejam isso só de olhar, mas se não, faz a conta, substitui lá. Mais uma vez, copiei a coisa errada, né? Copiei só a moldura da equação. Então, dentro dessa equação vai entrar, dentro dessa moldura vai entrar essa equação, que é essa aqui. Esse K manuscrito aqui, ao quadrado, ele é ômega ao quadrado sobre c ao quadrado,
né? Que era o que a gente tinha antes. Né? Antes a gente tinha o K lá, o vetor de onda, né? O módulo do vetor de onda da minha onda era ômega ao quadrado sobre C ao quadrado. Né? Lembra que ômega sobre K, né, era a velocidade da onda. Então, daqui eu posso tirar a velocidade da onda, divido por C, eu posso tirar o índice de refração. Por aqui está o índice de refração, mas isso a gente vai deixar para a aula que vem. Né? Esse K aqui é modificado por esse termo que eu estou somando aqui no 1. Tá? Então, eu tenho um K diferente. Eu vou escrever esse K é um número complexo, né? Tem um I aqui dentro. Ó. Então, isso aqui é um número complexo. Eu não consigo escrever esse K na mão, não, né? Isso aqui, ó. Vou tentar escrever ele na mão, uma coisa que pareça com ele. Esse K que aparece aqui é um número complexo. Então, eu posso escrever ele na forma de uma parte real mais uma parte imaginária. Assim, ó. Estou no finalzinho, tá, gente? Esse K manuscrito aqui é uma parte real, um Kzinho, tá? Apareceram tantos Ks aqui. Tinha aquele K maiúsculo, né? Que era a constante força. Tem esse K manuscrito aqui, que está fazendo o papel de módulo do vetor de onda, né? E agora apareceu esse K minúsculo aqui, que é a parte real do K manuscrito, né? Mais a parte imaginária, que é alfa. Escrevendo K dessa forma e levando na expressão para o campo elétrico, nessa expressão aqui para o campo elétrico, como que vai ficar o campo elétrico? Eu vou pegar essa forma do K e colocar no campo elétrico. Então, o meu campo elétrico vai ficar assim. Não fiz nada diferente. Eu peguei esse K manuscrito que aparece aqui, né, e substituí por Kzinho mais I alfa. Né? Os dois termos estão multiplicados por Z. E com I dá menos 1. Né? Então, posso escrever esse campo elétrico, vou separar essa parte. E a última equação que eu coloco, eu acho... De novo, a mesma expressão. O campo elétrico pode ser escrito assim, ó. Esse é o campo elétrico no interior do material, né, no qual tem uma onda eletromagnética viajando. Então, eu vejo aqui, eu identifico que tem uma onda eletromagnética que está aqui, vou marcar ela em vermelho aqui. Ó. Essa parte aqui ó, representa uma onda eletromagnética viajando na direção Z, né, com velocidade que é ômegazinho sobre esse Kzinho aqui. Né? É uma onda plana, do jeito que a gente viu antes. Mas tem esse termo, vou marcar ele em verde, tem esse termo aqui que é a amplitude dessa onda. É uma amplitude que decai no tempo. Desculpa, que decai na distância Z. À medida que eu entro dentro do material, à medida que a distância Z aumenta, a amplitude da onda diminui. Tá? Isso aqui é uma onda harmônica. Marquei ela e não escrevi nada. Então, tem uma amplitude que decresce exponencialmente com a distância. Ora, a amplitude do campo elétrico está relacionada com a energia. Não? A gente viu antes que a irradiância, a quantidade de energia que eu tenho, a irradiância ou intensidade, que é a quantidade de energia que eu tenho por unidade de tempo, chegando por unidade de área, a gente chamou de I maiúsculo, ela é proporcional ao módulo do campo elétrico ao quadrado. Proporcional o módulo do campo elétrico ao quadrado aqui, se eu fizer ele, produto escalar com o complexo conjugado dele, esse termo oscilatório aqui some, sobra só o zero ao quadrado, supondo que ele seja real, né? É zero ao quadrado, é a menos 2 alfa Z. Eu estou perdendo energia à medida que eu vou entrando no material, à medida que a distância Z vai aumentando, perdendo energia exponencialmente, e a taxa em que eu estou perdendo energia é medida por esse 2 alfa. 2 alfa
é o coeficiente de absorção de energia com a distância. Coeficiente de absorção. Ok, eu vou parar por aqui. Cheguei onde que eu queria, no coeficiente de absorção. Porque já estouramos o tempo, mas na sequência agora eu quero falar sobre o índice de refração, como ele fica. O índice de refração vai ficar complexo também, dá para a gente ver isso aqui, né? Vou só anunciar, se vocês quiserem brincar, ó, o índice de refração é definido como a razão entre a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, C, e a velocidade dela no meio. Eu posso definir um índice de refração complexo, que é C dividido por ômega sobre esse K manuscrito. Então, vai dar um índice de refração complexo, que eu posso escrever como a soma de uma parte real, mas uma parte imaginária. Tá? A parte real vai ser o que a gente chama usualmente de índice de refração, a parte imaginária vai estar relacionada com essa absorção de energia. Tá? Mas isso a gente vê na próxima aula, então. Não vamos estender demais a aula. Ok, gente, vou parar por aqui. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Lembrando, o problema 3 já está lá, né? A terceira prova está lá, o terceiro trabalho já está lá na página. Não precisa assustar, meu Deus do céu, mais uma coisa para fazer. Tranquilo, vocês vão fazer isso em não mais que 1 hora. Né? Faz manuscrito mesmo, fotografa, coloca lá no Moodle. E semana que vem eu dou o último problema, mas com um prazo maior para entregar. Tá? Considerando o aperto de final de semestre, aí deixa um prazo maior. Também vai ser tranquilo. Acho que eu já sei o que é. Vou pedir. Ok? Todos felizes? Ok. Tá bom, gente. Então, lembrando sobre a apresentação de trabalho, mandem as suas preferências, né, para a gente ver se dá para atender todo mundo, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou põe lá no Moodle, de alguma forma. Até mais, então. Um bom final de tarde para vocês. Até quinta-feira. Até mais, professor. Até quinta. Abraço.